Bom dia. É um imenso prazer estar aqui hoje falando sobre um tema tão importante para a educação brasileira, a gestão dos processos educacionais, tratando das concepções e ações e as suas interfaces com a suposta qualidade, tratando de inovação. Há alguns meses, desde que eu fui convidada a estar aqui, eu tenho tentado elaborar uma fala não tão acadêmica sobre esse tema. Mas eu preciso dizer que é muito difícil extrapolar quando se fala de um tema, de um assunto tão complexo. Aí eu comecei a ficar tensa, mas vamos lá. Então, há uns 15 anos, eu comecei a focar no estudo da inovação da e na educação superior. A minha tese foi na área da pedagogia universitária e, com ela, eu busquei contribuir com a proposição de modelo de avaliação da educação superior. E, apesar de eu estudar o contexto brasileiro, eu não fiz essa tese aqui no Brasil, porque eu queria buscar um referencial teórico inovador. Eu encontrei num grupo de pesquisa na Universidade de Barcelona e trouxe esse referencial teórico para um estudo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu trabalhei com o acesso dos estudantes à educação superior. Constatei aí, entre outras coisas, que, no Brasil, dada a natureza patrimonial do Estado, ainda há muito o que fazer. E, sobre esses processos, é importante salientar que, numa lógica de disputa pelo mercado educacional, a premissa da inovação se configura como um forte elemento. Sobretudo nas instituições privadas. As estratégias de gestão elas giram em torno da busca de soluções frente a situações consideradas problemáticas quanto ao desempenho dos alunos nas avaliações de larga escala, como o ENAD, por exemplo. Então, as instituições buscam atualização frente ao que vem sendo oferecido por outras instituições. E digo isso porque hoje eu trabalho com inovação pedagógica na prática, fazendo esses processos de gestão acontecerem. E aí, mas o que é inovação? A inovação ela é somente relacionada está somente relacionada à tecnologia? Não. Inovação também está em outros meios. A inovação está no planejamento, em um planejamento que atenda às diferentes demandas da sociedade, dos estudantes. Acontece que, atualmente, nós constatamos que a sedução das promessas de poder e emprego aos que melhor desenvolverem suas funções intelectuais superiores, ela serve de base a propostas que fundamentam a qualidade da educação. E aí, a ideia da adoção de um único modelo educativo para todos os alunos. Essa premissa se respalda no modelo da educação por competências. É um termo que foi definido pelo antropólogo e sociólogo Philippe Perrenot, em 1999. Foi definido como a capacidade de agir eficazmente numa determinada situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a esses conhecimentos. E aí, com o apogeu do processo de globalização econômica e, consequentemente, a permanente mudança no decurso do desenvolvimento social e pessoal, que resulta da expansão do capitalismo e das profundas modificações nas sociedades contemporâneas, com a imposição de novos desafios, a tendência a trabalhar mais intelectualmente, com autonomia e capacidade criativa. Assim, o que se exige dessa sociedade não está somente nos livros, na internet e nas técnicas, mas, fundamentalmente, no indivíduo, que deve incorporar essas transformações aos seus valores. Então, não é novidade que os indivíduos mais escolarizados têm melhor inserção no mercado de trabalho e que tendem a lograr maiores rendimentos financeiros. Então, a formação superior, ela atualmente se caracteriza por exigir maior empenho
dos alunos no seu próprio processo formativo. E aí, na complexidade do problema a ser enfrentado na organização institucional e curricular, para acolher o maior número de estudantes e, ao mesmo tempo, promover a atualização programática requerida pelos novos tempos da ciência, da cultura e do desenvolvimento social e econômico do Brasil, eu destaco uma questão. Como reconhecer a diferente ou a insuficiente preparação acadêmica da nova geração universitária e trazer essa situação ao planejamento institucional e didático-pedagógico, de modo a contribuir para o processo formativo e evitar o abandono dos estudos e, consequentemente, o desperdício dos recursos públicos e privados com a educação superior. Bom, nessa linha, a ampliação do acesso e a permanência são dimensões dos processos de gestão e requerem inovação. Sobre o acesso à educação superior, a meta 12 do Plano Nacional de Educação, do PNE, prevê elevação da taxa líquida de matrículas na educação superior para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade na oferta e na expansão. Eu destaco aqui que o acesso à educação superior está relacionado à problemática da permanência e evasão. Assim, além da garantia do acesso, as políticas educacionais elas devem garantir a permanência e a educação de qualidade. E, para isso acontecer, é preciso um forte investimento na educação, desde o nível básico. Mas, caros estudantes, eu preciso dizer que o acesso à educação superior ele não deve ser considerado um privilégio segundo a capacidade de cada um. Ao contrário, deve ser considerado um direito democrático a todo cidadão, pois uma democracia efetiva só pode acontecer em uma sociedade de quem é emancipado. E o fator quantitativo, o número de ingressantes, não é suficiente para que ocorra a democratização da educação. Existe uma necessidade que haja permanência do estudante, obviamente, e qualidade no processo formativo dessa maneira, e, dessa maneira, as políticas para o ensino superior elas devem traduzir os compromissos de mudanças necessárias aos tempos atuais. Mudanças alicerçadas na democracia e na autonomia plena. Segundo os dados, e trazendo um pouco de dados do Censo de Educação Superior de 2016, temos no Brasil hoje 2.407 instituições de educação superior espalhadas pelo país. Dessas, 88% são privadas. Apesar do número de instituições, o Brasil ainda apresenta um percentual relativamente baixo de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos cursando educação superior. Quero dizer que 83% do total da população nessa faixa etária estão excluídos da educação superior. Bem, assim sendo, a opção por políticas que buscam atender aos grupos sociais que historicamente não tiveram acesso à educação superior vem sendo uma medida inovadora e de fundamental importância, por se constituir em uma possibilidade de contribuir com a diminuição das desigualdades sociais. Mas, além dessas ações, se faz necessário uma política social que atenda às necessidades da população, e, especificamente, uma política educacional que priorize a educação em sua totalidade, básica e superior. E eu destaco aqui a ausência de um sistema nacional de educação. E a qualidade dessa educação também é inovação. Para sinalizar se uma instituição educacional tem qualidade, a primeira questão que se coloca é que conceitos, representações ou concepções de qualidade devem embasar as
práticas, as políticas educativas, as dimensões e os fatores que apoiam essa construção que almejamos. Eu tenho analisado os projetos pedagógicos e institucionais de algumas universidades e eu observo que, na delimitação do perfil do egresso, é frequente encontrar a preocupação em formar cidadãos críticos, éticos, capazes de contribuir para o desenvolvimento humano, para o bem-estar da sociedade e aptos a exercer profissões atuais e futuras. Porque as universidades elas são depositárias das esperanças sociais de grande parte da população, que espera e cobra resultados. Benefícios sociais e culturais efetivos dessas instituições de educação superior. Para isso, as instituições precisam delimitar planejamentos de acompanhamento dos ingressantes e egressos. Bem, então, chegando aqui ao fechamento da minha fala, eu quero retomar a relação entre qualidade e inovação como meio para a reconstrução da universidade. E reforço que a inovação na educação superior deve ser também nos processos deve estar também focada nos processos de gestão, no planejamento acadêmico, de modo a assegurar o acesso à manutenção do estudante no sistema e garantir a qualidade social. E, desde a minha percepção, a educação superior vai ter qualidade na medida que ela for capaz de garantir o desenvolvimento do estudante, visto as demandas de um mundo globalizado, conectado e plural, de incorporar e fomentar a tecnologia, suas dimensões e os seus desdobramentos, de perceber a inovação como princípio articulador e propulsor do conhecimento, afrontar a avaliação para a melhoria do processo educativo e de reorientar os currículos e modelos educacionais para o desenvolvimento do pensamento crítico. Finalmente, como coloquei antes, na gestão dos processos educacionais existem muitas dimensões a serem trabalhadas e eu destaquei aqui o acesso à permanência e à qualidade social como produtos do planejamento que direcionem os esforços da inovação. E, para terminar, eu faço a vocês um convite. Vamos analisar e pesquisar mais sobre esses processos. O Brasil precisa consagrar uma educação democrática e de qualidade social para garantir o desenvolvimento dessa sociedade historicamente marcada pela desigualdade e pela discriminação. Obrigada.